gente vai tratar hoje é sobre aquelas crenças, né, que atrapalham a nossa vida. E várias causas. E duas delas, né, vamos falar um pouco sobre a questão dos pais, os pais narcisistas, e vamos falar um pouco também da questão das dívidas kármicas. Existem talvez muitas causas, mas são duas causas importantes. Sim. E eu pontos de vista diferentes e importantes. Isso mesmo. Bom, eu vou começar apresentando você, né? Então, acho que lógico que a sua comunidade que vai estar aqui com a gente, lógico que todos te conhecem, né? Mas o público... É melhor entrar o César primeiro, que aí, enquanto vão chegando as pessoas? Sim, sim. O César, eu dei permissão para ele, eu não sei por que ele não conseguiu entrar ainda. Ah, tá aqui. Eu preciso dar permissão para ele. Estou aprendendo aqui. Vamos ver se ele consegue. Aí. Ah, agora sim. Foi filmar as minhas anotações em vez de mim, tá vendo? Boa noite, pessoal. Olá, César. Boa noite. Oi, César. Tudo bem, cara? Tudo bem. Muito prazer estar aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Ó, muito bom. Você é o moderador. Eu já ia apresentando o convidado aqui, fazer uma confusão. Ah, é? Então eu vou dar o controle aí da live para você. E você... Tá certo. E você começa aí os trabalhos. Obrigado aí pela presença, César. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Hoje, felizmente, Fábio, eu tô assim não sei o que aconteceu comigo de tarde, mas eu tô com um astral muito tranquilo, sabe? Que bom. E eu acho que todo mundo que está vindo assistir essa live pode entrar nesse astral, assim, tranquilo, porque os temas vão ser razoavelmente difíceis, né? Que vocês vão falar. Se a gente estiver tranquilinho, tudo certo. E deixo também a sugestão para já deixar do lado um papel e uma caneta para vocês anotarem eventuais perguntas e não precisar sair daqui do Instagram para fazer a pergunta. Anota ali do lado, depois comenta aqui, anota alguma coisa que tem para questionar. Também pode mandar depois no comentário. Fiquem à vontade. Bom, meu nome é César, eu sou doutor em arquitetura e eu coloco a criatividade a serviço da vida acadêmica, como doutor arquiteto, e também do design para marcas com impacto social, na Causo, na @_Causo, que é um dos motivos pelos quais eu cheguei até o Fábio. Teve vários, né? Esse é um deles. Porque, além disso, eu sou mentor também na rede Youth Climate Leaders. E, no curso da USL, eu tive contato com o Fábio, e o Fábio e eu descobrimos que eu sou o tipo 9 no Eneagrama. E o tipo 9 é mediador, então eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Acho que o Fábio já pegou que eu sou o tipo 9 e falou: César, vem mediar a conversa minha com a Marina. E eu acho que é por isso que eu estou aqui. Bom, vocês dois são os especialistas e eu vou fazer aquilo que o Fábio estava indo fazer antes de eu entrar, mas eu vou pedir para a Marina se apresentar, para eu não fazer nenhuma injustiça, Marina, por favor. Então tá bom. Bom, eu sou psicóloga formada pela PUC, né? Filha da PUC de São Paulo, me formei em 89, nossa, vão aí 30 e tantos anos. Depois eu fui fazer a minha especialização em psicodrama, que eu fiz no SETS. Depois fui fazer terapia de casal e família na Unifesp. Então eu sou terapeuta de casais e famílias, adoro. E fiz mediação também, mas acabei não lidando com mediação, porque eu fiquei na terapia de casal. Enfim, são abordagens um pouco diferentes, mas tudo se complementa, né? Eu trabalho basicamente no consultório e no HC eu sou uma psicóloga voluntária, onde eu atendo grupo de pessoas com amor e ciúme patológico. Então, é um trabalho bem legal que eu adoro, que a gente faz lá no AMIT, que é o Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso, e a gente... A Thaísa falando aí. Obrigada, Thaísa. Enfim, aí a gente trabalha então no consultório, atendendo jovens, adultos, casais e famílias, e no AMIT, como terapeuta. E sou também corredora de montanha, danço da fieira... Tem a parte, e sou mãe de 2 filhas maravilhosas. Muito bem.
Excelente apresentação. Hoje, inclusive, eu já vi que rolou medalha para vocês aí, que participaram de corrida, Hoje né? fomos numa corrida das estações lá no Pacaembu. Então, que legal. Etapa verão, corremos 10K. Ó, meus parabéns. E para quem estiver, por acaso, assistindo gravado, o que a Thaisa falou foi que a Marina é a melhor psico ever. Foi isso que ela comentou aí, quem estiver assistindo gravado. Fábio, pode ser que alguém tenha chegado até aqui por causa do Instagram da Marina. Então, eu vou pedir para você fazer uma apresentação breve também, mesmo sendo a sua live. Sim, com certeza. Eu sou Fábio Moraes, trabalho há muito tempo. A minha vida sempre teve dois caminhos paralelos, né? Eu sempre fui executivo, trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos, muito na área de educação. Até hoje eu trabalho com educação, né, algo que eu gosto bastante. Educação de executivos, de jovens. Vou começar a mentorar um projeto maravilhoso, que é um projeto de capacitação de jovens negros no mercado de trabalho. Eu vou ter a honra de ser mentor de um desses jovens. Então, a educação sempre foi algo muito presente na minha vida. E, em paralelo, César, estudar espiritualidade. Eu, desde criança, eu pegava escondido livros do meu pai, de Allan Kardec, e ficava lendo quando era criança. Por que escondido? Porque naquela época, a minha mãe achava que não era coisa do bem, livros de espiritismo, né? Ela tinha uma formação um pouco diferente, então meu pai não podia ler os livros, ficava escondido, eu ia lá e lia. Então, eu sempre me interessei muito por esse assunto de espiritualidade, entender o que nós estamos fazendo aqui no mundo, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Então, é um assunto que eu sempre me acompanhou. E há alguns anos eu criei o Eu Integral, né, com uma comunidade para falar de autoconhecimento, e tem uma abordagem espiritual, sim, porque eu acredito muito nela. Aqui, na minha opinião, aqui é uma pequena passagem de algo muito maior, e nós temos uma história anterior e vamos ter uma história posterior. Então, o meu objetivo é isso, é entender, estudar, debater, dar curso, lives como essa, e é isso, né? Então, o Eu Integral está a serviço aí de todos que quiserem participar para a gente discutir temas de autoconhecimento, como esse, que eu tenho a honra de ter a Marina, minha companheira, a pessoa que eu divido a minha vida, e corremos, dançamos e agora fazemos live juntos. Muito bom. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Marina, pelas apresentações pessoais, que assim eu não erro nada, vocês mesmos se apresentam. O tema da nossa live é como lidar com dívidas kármicas e pais narcisistas, então juntando um pouquinho do que cada um faz. E eu já vou dar um spoiler para quem estiver assistindo, que vai lidar também com crenças limitantes. É algo que a gente já falou nos posts também do Eu Integral ao longo da semana. Então, crenças limitantes talvez seja uma conexão entre essas duas coisas. Bom, crenças limitantes, o Fábio também já comentou a respeito, não são nem só crenças e nem são só limitações. É a junção das duas coisas, né? Existem crenças que, como a que o Fábio falou agora, não vão nos limitar, vão nos ajudar a crescer, são positivas, né? E existem limitações que são realmente fatos, que são verdades que acontecem com a gente, seja elas psicológicas ou físicas, né? As crenças limitantes é que são algumas coisas falsas que a gente toma por ser verdadeira. Então, fiquem atentos aí, porque vai aparecer esse termo pelo meio. Para começar, eu queria perguntar para a Marina uma primeira parte daquela pergunta de como lidar com dívidas kármicas e pais narcisistas, que vai ser a dos pais narcisistas. E queria saber, Marina, o que são pais narcisistas, afinal? Bom, é bem complexo, tá? Tem muita gente narcisista nesse mundo. Imagino, viu? Imagino que seja. Então, quem são os narcisistas? São aquelas pessoas extremamente autocentradas, elas só pensam nelas, elas têm um interesse em tudo que ela faz na vida dela, é pensando primeiro nela, depois nela, depois talvez um pouquinho outro, mas nela também. Então, assim, é uma pessoa extremamente autocentrada, egoísta, que foi, assim, ela é manipuladora, extremamente manipuladora, porque como ela pensa só nela, ela faz de tudo para que as coisas aconteçam em benefício próprio, né? Então, falta muita empatia demais, ela não consegue se colocar no lugar do outro,
Ela não percebe que o outro está sofrendo com alguma coisa e não está nem aí. O que atinge o outro não a atinge, né? Então, pais narcisistas são aqueles que falam, desde sempre não conseguem dar um acolhimento para o filho. Não, vem cá, filho, puxa, eu entendo isso que você passou, não, vem cá, vai dar certo, não, deu alguma coisa errada? Tá vendo? Sabia, você faz tudo errado mesmo, né? Tirou um 10 na escola, você não fez mais que obrigação. Entrou na faculdade, putz, tá, também, né, com tudo que a gente gastou essa vida inteira te pagando os estudos. Então, assim, nunca tem um reconhecimento do valor do outro. É sempre uma crítica. Então, são pessoas que colocam os filhos para baixo e não colocam para cima, não estimulam, né? Não dão o devido valor, o reconhecimento, aquele olhar amoroso, não tem. São extremamente manipuladoras, mentirosas, adoram criar um conflito entre as pessoas. Tem muitos casos que eles defendem um filho, é o filho de ouro, e o outro é totalmente deixado de lado, não está nem aí, os outros não são olhados, sejam quantos forem. Às vezes tem o contrário, ele cuida de todos com questões materiais e escolhe um para ser o alvo dos ataques. Então, é complicado, porque este um que é o alvo, ou os outros que são os alvos, crescem com uma autoestima muito baixa. Eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado. Eles não acreditam neles mesmos, porque tudo que eles falavam desde pequenos não eram levados em conta. E eles, como é que eu vou acreditar naquilo que eu estou sentindo, que eu estou vendo? Se a minha mãe ou meu pai fala, não é nada disso, está errado. Eles nunca confirmam o sentimento. Então você cresce com acreditando que você não está certo, você vai dar errado, você não confia nas próprias sensações. E uma coisa que é complicada, você acaba criando uma distância dessa figura paterna ou materna, quando eu digo pai ou mãe, tanto faz. Que você não cria um vínculo afetivo necessário. Talvez você fique a vida inteira esperando esse vínculo afetivo, enquanto aquele pai ou aquela mãe não tem esse vínculo. Porque para eles, eles não são pais, eles têm um filho, é diferente. É diferente ter um filho de ser pai ou mãe. Né? Então, esse filho fica a vida inteira buscando olhar, buscando o reconhecimento, e não vem. E ele faz de tudo, ele está sempre tentando agradar, tentando fazer o melhor dele, e não tem reconhecimento. Então, é pesado crescer com pais narcisistas, porque você fica eternamente na falta, na frustração, né? Você não consegue agradar, e você nunca vai agradar. É complexo mesmo. Só disso daí que você falou, a gente já tem a maneira que o pai comunica, a maneira que a criança, ou enfim, o filho escuta e assimila e transforma aquilo em ação. Realmente dá para ver que tem muita coisa envolvida, né? Muito obrigado por já esclarecer para nós um pouquinho mais. Depois vai vir mais perguntas, mais conversas a respeito. Quem quiser também pode mandar mensagem pelo chat, que a gente vai estar atento aqui para ler. Pode dizer se identifica com alguma situação que aparece, pode dizer se reconhece isso nos seus próprios pais ou nas suas ações. Fiquem à vontade. E para outra metade da pergunta da nossa live, então eu vou trazer para o Fábio para dizer o que são dívidas kármicas. Bom, vamos lá então. Como eu falei no início, a nossa vida, a nossa existência atual é como se fosse uma viagem de trem. A metáfora do trem eu gosto bastante dela. A nossa vida é como se fosse uma viagem de trem. Vai passando as estações. Muita gente vai entrando, muita gente vai saindo. A gente vai sair uma hora dessa viagem para entrar em outra viagem. Então, cada estação de trem é uma existência, no qual a gente vai ter contato com muitas pessoas, muitas delas que nós já tivemos em outra estação, né? E outras não. Tem pessoas que a gente conhece a primeira vez aqui. E o que acontece é que a cada estação você vai tendo interações com as pessoas, você vai tendo aprendizados, experiências. E o mais interessante é que nós temos um livre-arbítrio tão grande
que nós temos a liberdade para fazer o que quisermos de nossas vidas, o que quisermos. A liberdade é total. Agora, ao tomarmos atitudes, fazermos escolhas, a gente acaba muitas vezes ferindo pessoas, machucando. Por quê? Porque essa grande viagem desse trem é uma viagem rumo ao aprendizado. A gente está aqui, em todas essas viagens que nós fazemos, para aprender, para ter experiências. E nesse aprendizado, a gente amadurece e devemos nos transformar em pessoas melhores. Só que durante esse caminho, a gente pisa muito na bola, né? E nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Por exemplo, eu posso ter sido um pai que abandonei meus filhos em outra existência. Abandonei minha mãe, eu posso ter sido uma pessoa cruel, eu posso ter prejudicado muitas pessoas, eu posso ter matado muitas pessoas. A gente percebe, a gente abre o jornal, né, ou entra na internet e vê tantos absurdos que acontecem no mundo. E, lógico, eu faço coisas boas também. Então, é uma interação de coisas boas e coisas não tão boas. Essas coisas não tão boas, não que eu vou ficar penando para o resto do universo, da eternidade. Isso é uma visão religiosa que, na verdade, não existe, né? Porém, se eu criei uma dívida com alguém, o universo é tão perfeito que ele me dá a oportunidade de reverter, de ressignificar. Então, supondo que eu abandonei um filho, né? Um filho que eu quis que fosse meu filho, mas, na verdade, não tinha maturidade e abandonei, deixei ele passar necessidades. A gente pode voltar em outra existência e tentar resolver isso, né? A dívida kármica seria algo que eu deixei pendente com alguém, que eu tenho que resolver. Por quê? Porque eu mesmo quero resolver. Não pense vocês que tem uma força superior falando, não, você tem que... Não, é algo que parte de nós. Algo que você percebe, puxa, eu não fiz legal isso, eu quero mudar. Então, você vem por conta própria, sempre você é o responsável, ninguém faz isso por você, você já programa essa nova existência para você continuar aprendendo, continuar melhorando e também resolver questões mal resolvidas, problemas que você deixou para trás, que chamamos de dívidas kármicas. Só que quando a gente nasce, o grande problema é que a gente some tudo, né? Desaparece a nossa memória, e nós começamos aqui, está dando um eco aqui, eu acho que está dando um eco aqui, acho que talvez vocês desligaram o microfone aqui, mas, então, quando a gente nasce, as informações desaparecem, né? A gente não tem noção de tudo aquilo que a gente fez. Então, nós começamos uma vida meio sem saber o que está acontecendo. A gente não sabe por que a gente está passando por tudo aquilo. Coisas que nós programamos para passar. E aí a gente sofre. Puxa, por exemplo, uma crença que acaba surgindo. Eu não me dou bem com o dinheiro. Eu não sou um cara que consigo me dar bem com o dinheiro. Eu estou sempre endividado. E aí fica a crença que eu sou um azarado, que eu não consigo lidar com o dinheiro. Porém, nada mais é que uma situação que foi programada para eu aprender como lidar com o dinheiro, aprender a cuidar das minhas finanças. Significa que eu vou ter mais dificuldade para cuidar daquilo, né? E que essa dívida kármica que eu trouxe. Agora, por que eu vou passar por essa dificuldade? Para aprender, para me tornar uma pessoa melhor e assim continuar nessa jornada, nesse trem que eu falei para vocês. Então, rapidamente, para não me alongar mais, dívida kármica é isso. É algo que eu trago na minha bagagem, nessa viagem do trem, visando aprender, melhorar e me transformar numa pessoa melhor. Tá certo. Eu gosto sempre da maneira entusiasmada que você fala sobre esses assuntos e estou vendo que a Marina também fala desse jeito, bem entusiasmada a respeito. São coisas que, pelo jeito, vocês descobriram que tem a ver com missões de vocês mesmo, darem relatos assim, né? E eu fico um pouco curioso de saber, assim, será que, até que medida aquilo que acontece com a gente foi, de fato, programado por nós e algo que foi imposto pelos outros? E digo isso para a gente trazer para as próximas duas perguntas. Primeiro vai ser para o Fábio, para continuar na linha, e já aproveitar para responder também a que veio no chat, se o karma pode ser positivo ou negativo, e para dizer por que as dívidas kármicas podem gerar crenças limitantes nas pessoas. Se é porque são
também pelas relações que os outros têm, ou se é por algo que eu mesmo sei que eu preciso crescer. Como é que funciona essa relação entre dívida kármica e crença limitante, Fábio? Bom, vamos lá então. Deixa só para completar o conceito. A dívida kármica é uma dificuldade que eu vou ter em alguma parte da minha vida. Tem pessoas que vêm com dívida kármica ligada à família, então vai ter uma vida familiar bem complicada. Tem pessoas que têm dívida kármica ligada a dinheiro, então vai ter uma dificuldade em lidar com dinheiro, e assim por diante. Então, por quê? Porque foi programado dessa forma para ver se nós, né, aprendemos a passar por aquele obstáculo de coisas que fizemos errado. Então, a coisa é mais difícil. Agora, como eu não tenho ideia disso, e a gente, para ter ideia disso, tem que estudar muito, aprender, a gente cria uma crença, puxa, eu sou um cara azarado, eu nunca me dou bem com dinheiro. Eu tento, mas quando eu ganho dinheiro, ou eu fico endividado, ou eu gasto tudo. Essa é a crença limitante. Por quê? Eu já tenho uma dificuldade maior, e quando as coisas não dão certo, eu crio a crença que eu não dou certo para aquela coisa. Mas não é verdade. Eu só tenho mais dificuldade para eu ser testado. Porque essa viagem de trem é um grande teste. Eu estou aqui sendo testado, né? Para ver se a gente pode passar para uma estação melhor, né? Com relacionamento é a mesma coisa. Eu não me dou bem com meus relacionamentos. Não é que você não se dá bem. Talvez você tenha mais dificuldade porque foi programado para você ser testado, para você ver a sua perseverança e assim por diante. Então, César, a dívida kármica está ligada à crença também, assim talvez como os pais narcisistas, porque você cria uma dificuldade para você que você não sabe o porquê e acaba muitas vezes repetindo um padrão e cria uma crença, olha, eu não dou certo para relacionamento, eu nunca vou me dar bem com fulano, eu nunca vou ter dinheiro suficiente, são aquelas coisas que vão martelando. E isso acaba se mudando quando você começa a descobrir por que as coisas estão acontecendo assim, e aí você caminha com mais nitidez, com mais clareza. Deixa eu responder a Mazinha da dívida positiva ou negativa. Mazinha, dívida positiva não é dívida, né? A gente chama de Dharma, né? Quando eu venho para cá com algo muito bom em mim, isso é um Dharma, é algo que eu transcendi, que eu vou usar para o bem. Então, se eu tenho facilidade, por exemplo, se eu tenho muita empatia, né? Por exemplo, o meu genro, né, o Emanuel, ele é uma pessoa que tem empatia, ele está bem com as pessoas. É um Dharma que ele trouxe para essa vida, ele tem essa facilidade, porque ele já desenvolveu em outras vidas isso. Tem pessoas que não têm isso, tem pessoas que são antipáticas, ninguém quer ficar perto. Então é um Dharma, não é um karma. O karma é quando é um débito que eu fiz com alguém e eu vou ter que trabalhar isso aqui nessa vida para resgatar e ao mesmo tempo ficar uma pessoa melhor. Por isso que a gente chama de karma. Então é karma e dharma. São dois polos opostos aí da mesma moeda, se eu pudesse fazer essa analogia. Eu já estou com uma outra pergunta na cabeça aqui, Fábio, para você, mas eu vou me controlar para falar daqui a pouco, que você já deu uma dica de como é que vai ser para a gente descobrir as dívidas kármicas que a gente tem e, afinal de contas, não fazer com que elas se tornem crenças limitantes, né? Que a gente consiga descobrir. Mas é daqui a pouco que eu vou te perguntar essa. Primeiro vou voltar para a Marina para saber também do lado dela por que os pais narcisistas podem gerar crenças limitantes nos seus filhos. Por que essa relação pode acontecer? Já que a gente vem falando também dessa relação entre aquilo que vem de mim e aquilo que eu absorvo dos outros, né? Por que pode ter essa relação? Então, todo filho quer ser bem visto pelos pais, quer ser reconhecido, quer ter aquele olhar amoroso, quer ter a atenção dos pais. Os pais que só cobram dos filhos vão criando uma autoexigência nele. Não, eu preciso fazer certo. E o pai só gosta quando dá certo, né? Os pais narcisistas adoram quando o filho dá certo, porque aí eles exibem o filho. Olha, minha filha, o que ela fez, a minha filha. Não é porque a filha fez, é porque é a filha dele. Então, assim, isso vai gerando sempre aquela questão da insegurança interna. Então, se faz alguma coisa errada, vai ouvir, vai ser desconsiderado, vai ser deixado de lado, vai levar bronca. Então, esses pais não toleram o que dá errado. As fragilidades não são toleráveis. Doenças não são toleráveis. Isso é frescura. Né? Isso, enfim, não tem o olhar acolhedor, né? A posição acolhedora dos pais. Então, do ponto de vista da psicologia, a gente cresce com esses pais, os primeiros modelos que a gente tem são os pais.
Então, a gente vai crescendo e criando a autoestima desde lá de baixo, né? Quando os pais vão falando, ai, que lindo que você fez, puxa, que orgulho de você, nossa, eu sabia que você ia conseguir, né? Sempre aqueles reforços positivos, você vai criando na pessoa uma autoconfiança. Não, não deu certo dessa vez, mas vai dar certo, você é capaz, você consegue, você é inteligente, né? Então, os pais confiam, mesmo que dê errado, não tem problema, todo mundo erra. Não tem... Agora, os pais narcisistas, deu errado, sabia, né? Só pode, porque você não estudou, porque você não fez isso. Sempre vem com uma crítica, eles não acolhem aquilo que não dá certo. Então, você vai crescendo com essa crença limitante, né? Assim, não, ou eu sou muito autoexigente comigo, nunca consigo fazer as coisas direito, porque eu não posso decepcionar o mundo. Já que eu decepcionei meus pais, eu não posso... Eu procuro o olhar do mundo que me confirme. Estou sempre precisando da confirmação externa. Uma pessoa que precisa ouvir que está fazendo certo, das pessoas, dos outros, né? Então você acaba limitando mesmo, porque se você acredita em você, você vai e faz. Não, vou fazer, vai dar certo, se não der certo, tudo bem, na próxima dá certo. Agora, aquele que tem uma crença limitante, não, melhor eu nem tentar, né? Não, não vai dar certo, não, melhor não, porque tudo que eu faço dá errado. Né? Então, você já corta, muitas vezes você corta a iniciativa, você nem vai fazer, você não acredita em si. Então, nesse ponto, a gente, quando vem uma pessoa fazer terapia, eu gosto de escutar a história desde que ela nasceu, para saber como é que foi a criação, como é que você se dava com seu pai, me defina seu pai, me defina sua mãe, e irmãos, como é que é a conexão entre as pessoas. E aí eu já vou vendo como ela foi criada, as coisas que ela ouvia, né? Ah, tem uma mãe muito complicada, não sei o que, vamos detalhando, você vai vendo. Na hora você consegue detectar o quanto esses pais colocam crenças negativas e, assim, quando eles podam o desenvolvimento emocional dos filhos. E a gente não vai entrar nessa live no porquê que os pais fazem isso às vezes, né? Não vai chegar nesse mérito. Pode ter vários motivos, pode ter outras coisas, como a Marina falou, é bem complexo. Podem seguir a Marina, podem se consultar com a Marina. O narcisismo é um transtorno porque a coisa vai de longe, personalidade, né? Então daí vai longe. Daí vai chão, né? Vai coisa. E assim, do lado que eu tenho trabalhado no Doutor Arquiteto, tem um nomezinho que a gente fala do fenômeno da impostora, que está me parecendo muito isso, sabe? Que é assim, algo que se alimenta também e que vem por exemplo, né, de dívidas kármicas ou pais narcisistas, pode ter alguma relação com isso também, né? E a gente já falou a respeito disso também em outras ocasiões, e eu queria saber de você, Marina, qual que é o sinal de que os filhos precisam procurar ajuda quando isso acontece? Como é que eles reconhecem que estão sendo afetados pelos pais? Quando é que se reconhecem que as crenças limitantes estão surgindo? Quais os sinais de que eles precisam procurar ajuda? Então, eles em geral vêm, mas eles não reconhecem que estão vindo em grande parte por conta do que aconteceu, da criação. Eles acham que é uma coisa deles, que os pais nem ligam com os pais isso. Mas quando trazem a história, não, meu pai é muito complicado, porque ele é assim, ele é exigente, ele é bravo, ele não sei o quê, as coisas têm que ser do jeito dele, se não for assim ele não gosta, e ele briga, a minha mãe não sei o quê. Então eu começo a contar e a gente vai vendo a ligação, mas eles não fazem essa ligação, né, assim, que isso provocou neles, esse jeito de ser deles. Então a gente, com o trabalho, vai conscientizando a pessoa do que é dela, mas peraí, você realmente acredita que você não vale nada? Você acredita, não sei o quê? Você vai vendo no que ela está se limitando. E muitos vêm com depressão, com uma ansiedade altíssima. A depressão é a coisa mais comum que atinge os filhos de narcisistas, porque eles vão se fechando, né? O que é a depressão? Você se fecha, traz para dentro, porque eu não posso pôr para fora uma raiva, não posso pôr para fora alguma coisa que eu vou guardando, vou deprimindo. E aí fica o deprimido, né? E não consegue ver quanta raiva tem guardada, quanta revolta. Então a gente vai tratar uma depressão, de repente, ou uma ansiedade, ou outra coisa, e vai resvalando, né?
olha, isso aqui o pai falou, isso aqui a mãe falou, e aí você acredita, só que você não tem poder de escolher. Aí o Fábio já vai discordar, mas enfim, quem são os seus pais? Você vem numa família, enfim, a gente talvez escolha lá aonde a gente vem, né? Mas assim, aqui olhando pela psicologia, tá bom, você nasceu nessa família, tá? O que eles fizeram com você, você não podia se defender, porque você era criança, você não tinha como se defender. Agora, quando você cresce e tem a consciência disso, você pode escolher. Bom, tá bom, ok, fui vítima disso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar aceitando esses maus tratos, sendo rejeitado, sendo atacado, sendo, enfim, criticado o tempo inteiro, né, manipulado, ou eu escolho me proteger, afastar e, assim, conviver o necessário e tal, mas não ficar esperando desses pais o que eles ficam esperando sempre, que é reconhecimento. Não, mas a minha mãe vai me olhar diferente, ela vai, não vai, né? Eu vou cortar a sua resposta aqui, porque eu acho que está indo para a resposta da próxima. Tá bom. Então eu vou te cortar agora, porque a gente ainda vai falar de como é que a gente se liberta dessas crenças limitantes, afinal, né? Mas eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Estou gostando muito do papo e estou gostando de saber que pode ter discordância na maneira que vocês veem essas coisas também. Porque, no fundo, a gente vai tendo as nossas crenças, as que não são limitantes, a gente vai tendo as nossas crenças e vai baseando também as nossas ações nisso, né? Então eu vou voltar para o Fábio, para ele falar também um pouquinho. Você já falou de quais os sinais de que os filhos precisam procurar ajuda. Eu entendo que seja, todos nós precisamos de apoio, e nesse apoio a gente pode descobrir que vem as crenças limitantes, que a gente está com crenças limitantes, ou que a gente teve pais narcisistas, ou o que seja, né? Vem dessa busca por autoconhecimento, vou chamar assim, para jogar para o Fábio, para perguntar como que a gente descobre as dívidas kármicas que a gente tem, Fábio. Eu não sei se está travando um pouquinho a internet, mas eu vou repetir pausadamente, se for o caso, para ver se a internet volta. Mas seria a pergunta: como descobrir dívidas kármicas que temos? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Sim. Bom, como você já deu a dica, né, César? Você descobre com autoconhecimento. E o autoconhecimento não precisa ser necessariamente você ir lá até fazer uma viagem para a Índia. Nada contra, quem quiser fazer que faça, mas eu quero dizer que o autoconhecimento muitas vezes é você perceber os padrões que acontecem na sua vida. Se você tem um padrão que se repete, é um grande sinal que tem uma dívida kármica nesse padrão e vai exigir de você um esforço maior. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em aprendizado. Aprendem com dificuldade, ou leem, estudam, mas têm dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou desistir de estudar? Não, mas eu vou ter que me esforçar, porque eu já tenho uma dificuldade maior. Ou eu posso ter dificuldades com relacionamentos, como eu falei, com dinheiro e assim por diante, com espiritualidade, por que não? Então, a gente descobre a dívida kármica, o primeiro sinal é, puxa, tem essa parte da minha vida está meio emperrada, né? Então, eu vou ter que colocar um olhar sobre isso. Eu não posso simplesmente ignorar que aquilo está acontecendo. Não, eu vou ter que colocar a luz naquele lugar que está emperrado. Agora, existem instrumentos que ajudam também, né? Eu, por exemplo, trabalho com numerologia. Na numerologia, a gente aparece as dívidas kármicas da pessoa, porque, como eu falei, né, a gente vem para cá e já vem o pacotinho meio pronto. Né? Quase tudo já vem meio arrumadinho, porque é um pacotinho que a gente fez para viver essas experiências aqui. Então, é uma maneira também. Como existem outros instrumentos, existem diversos instrumentos de autoconhecimento que podem te ajudar. Procurar autoconhecimento, procurar se conhecer melhor, procurar entender, puxa, por que eu não me dou bem com aquele cara lá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um irmão que eu não me dou bem com aquele irmão. A gente briga, a gente é diferente. Sabe, ter essa sensibilidade para entender. Não que muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema, isso é bom que fique claro também. Eu concordo com o que a Marina falou, se não dá certo, não fica dando murro em ponta de faca, sabe? Você tem que fazer o seu esforço, mas se você percebe que é intransponível, deixa quieto, tá? Deixa quieto lá e vai viver a sua vida. Às vezes acontece isso também. Agora, eu posso garantir que se tem alguma coisa que está apertando o calo, se tem aquele
ponto que está perdendo o calo, a chance de ser uma dívida kármica é enorme, porque foi aquela... Sabe aqueles jogos que você tem as armadilhas no meio do jogo, você está andando aí, explode uma bomba ali, fazendo uma analogia? É isso, né? São aquelas armadilhas que foram colocadas para a gente, para a gente ver como é que a gente sai delas, né? É como se fosse um jogo de desafio. Então, acho que essa é uma maneira de a gente descobrir, certo? Na sua live anterior, até eu acho que você comentou também com a Shirley, que seria quase, assim, trazendo para agora, né? Seria tirar a vida do equilíbrio, né? Seria, assim, percebeu que tem um desequilíbrio, então pode ter alguma coisa aí que eu preciso mudar, alguma coisa que está me afetando demais, talvez esteja aí uma dívida que eu tenho, algo que eu tenho que crescer, que aprender, né? E tudo isso. Exato. E aí eu vou te trazer mais uma pergunta. Pode comentar essa minha fala também. Você não precisa nem chamar de dívida. Às vezes a palavra dívida é meio pesada, né? Vamos chamar de ponto de atenção, né? Algo que eu percebo que eu tenho uma dificuldade que exige a minha atenção. Pode ser um relacionamento, pode ser o estudo, pode ser o dinheiro, pode ser a espiritualidade, o trabalho. Então exige um esforço maior meu. Podemos chamar assim também. Talvez a palavra dívida fique um pouco pesada. Entendi, até por esse sentido de que talvez a gente tenha programado passar por isso e está descobrindo o que tem que fazer para superar, né? Ou para agir contra, ou para agir, enfim, lutando contra essas crenças limitantes que vêm. E essa é a minha pergunta para você. Como é que a gente age contra as crenças limitantes que vêm desses pontos de atenção do karma, ou enfim, dos pontos de atenção que a gente programou? Como a gente pode agir contra as crenças limitantes? Eu não sei se você vai agir contra, mas você vai agir pondo luz naquela crença. O que você não pode fazer é fingir que ela não existe. Porque aí você está escondendo algo que vai te trazer problema lá na frente. Então, se você percebe um ponto de atenção que exige que você coloque luz, você tem que encarar de frente. Mano. Tem que encarar de frente, não adianta fingir que não é com você, tentar entender o que está acontecendo. E existem alguns comportamentos padrão, César, que vale para qualquer dívida kármica, né? Por exemplo, seja uma pessoa sempre reta, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, nunca atrapalhe ninguém, procure levar amor às pessoas, levar coisas boas. São pequenos antídotos, pode parecer bobeira, mas serve para qualquer dívida kármica. Porque é assim, quando você cria em volta de você um ambiente de amor, de prosperidade, de compreensão, de coisa positiva, né? Por mais que te bombardeiem, aquilo é um escudo que nada te atinge. Sabe, eu não quero ser muito romântico no que eu estou falando, mas isso funciona, gente. Quando você está com o astral bom, percebam, quando você está com o astral bom, que nem você falou, eu amanheci bem, nada te atinge, cara. É você se armar positivamente, né? Com um modelo mental positivo, de bons pensamentos, bons sentimentos e boas obras, né? Isso resolve qualquer dívida kármica. Se eu fosse um clínico geral e fosse dar um remédio, isso serve para qualquer doença. Fantástico. Fantástico. Eu acho que o que a Mazinha também escreveu aí, não sei se nesse caso, já não sei se é amor só, viu, Mazinha? Só, né? Se é amor, já é outra coisa, mas talvez tenha a ver, né? Os relacionamentos, aqueles que aparecem nas nossas vidas, né? Talvez tenha, assim, uma relação com algo que a gente programou para passar também, como disse o Fábio, né? Do meu lado, eu sou católico, né? A minha religião é católica. E quando o Fábio falou assim, você só não pode ignorar, eu lembro que no catolicismo a gente fala muito o que o demônio mais quer que você acha que ele não existe. Tem uma relação assim, sabe? Se você ignorar, vai ficar ali. Essas coisas que às vezes a gente tem que lidar, né? E tudo mais. Deixa fluir home decor, vocês devem saber quem está nessa marca junto aí, mas está dizendo assim, quando você tem essa dificuldade com a mãe, me distanciei durante anos e agora mais madura, estou trazendo ela para morar em São Paulo, para morar perto de mim. Nem consigo imaginar o que pode vir. Muito obrigado pela sua partilha. E eu vou aproveitar que a minha próxima pergunta vai ser para a Marina. E aí, se ela quiser, ela pode comentar um pouquinho também o seu comentário. Tá? E a pergunta para a Marina vai ser como é que os filhos podem se libertar de crenças limitantes.
talvez nesse comentário que teve aí, talvez seja algo de, será que eu consigo cuidar da minha mãe? Será que tem como? Será que eu sou capaz? Às vezes essas pequenas coisas que a gente pensa podem ser, na verdade, crenças limitantes nossas, né? Como é que é isso, Marina? Como é que os filhos podem se libertar ou lidar com essas crenças limitantes? Então, bom, nós estamos aqui focando em pais narcisistas. Não é que todo mundo que tem crenças limitantes são filhos de pais narcisistas. Eu acho bom deixar claro, porque senão vai achar que todo mundo aí é narcisista. E não é, né? Também tem outros motivos. Mas, enfim, em se tratando de pais narcisistas, morar perto, cuidado, né? Porque é o tal negócio. O narcisista não olha o que é bom para o outro, ele olha o que é bom para ele. Então, vai ficar eternamente uma relação onde pode ser uma mãe invasiva, que não tem muito bom senso, se mete na vida do casal, vai criticar sempre, vai criticar a educação dos filhos, vai querer fazer as coisas do jeito dela. Então, assim, como se proteger de pessoas assim? A gente tem que saber quem a gente é. Saber separar o que é dela, o que é dele, do pai, o que é meu, e colocar um limite de convívio mesmo, né? Colocar um limite. Não, peraí, isso aqui eu não aceito, então eu não quero conviver o necessário, mas não exagerado, porque senão você vai estar sempre em conflito. Porque pais narcisistas buscam sempre conflito, né? Então, eles não têm muita noção, eles não têm empatia, né? Então, é bem complicado. A questão é que os filhos ficam com culpa. Todo filho de narcisista tem muita culpa. Ai, mas tem que visitar a minha mãe. Ou minha mãe veio aqui, ai, mas eu não queria, eu não gosto. Ai, minha filha não gosta da minha mãe, mas como que eu vou fazer? É a avó dela. E, enfim, é uma culpa, porque eu deveria gostar, né? Eu deveria gostar do meu pai, mas eu não tenho saudade, eu queria que ele ficasse longe. É absolutamente compreensível, porque esses pais não deram amor, não deram carinho, não deram afeto, não construíram o vínculo afetivo necessário. O vínculo amoroso não foi construído. Então você fica eternamente naquela culpa, eu queria deixar, mas eu não posso, porque eu sou filho, tenho que cuidar. Então, assim, cuidado com isso, porque eles manipulam e falam, tá vendo? Eu cuidei de você, paguei tudo, se agora você não faz isso por mim, agora eu fico, é assim que você me trata? É isso que eu recebo em troca de tudo que eu fiz? Eu vi casos de mãe que fez uma conta de tudo que gastou com o filho quando ele acabou a faculdade. Bom, olha quanto eu gastei com você até hoje. Agora espero que você me retribua. E deu a conta, literalmente. Então, assim, o negócio é sério, né? Tem níveis e níveis de narcisismo. Tem os mais a menos, tem os mais graves, mas, enfim. É uma relação muito difícil. E você tem que se proteger, né? Conviver o mínimo possível, o necessário, e entender que você olhar para o seu... Fazer terapia, eu diria que é uma base, né, para você se autoconhecer, para você conseguir separar o que é seu e o que é dele, entender o seu potencial, reconhecer aonde você é bom, ter mais segurança no que você sente, perceber o que você está sentindo e, enfim, acreditar nas suas emoções, nas suas percepções. Agora deu eco de novo. E, enfim, aprender a lidar e manter a distância para se proteger. Eu acho que a melhor coisa para lidar com pais narcisistas é saber se proteger, não deixar que as críticas deles atinjam você o tempo inteiro. Tá? E não ter essa culpa. E não precisa. Eu volto na questão do equilíbrio, porque você falando parece que o outro extremo vai tornar o filho egocêntrico, né? Se você fala assim, não quero saber do meu pai, vou fazer por minha conta, parece que tem um outro extremo que seria esse. E tem aí a linha do equilíbrio, que eu acho que é o que a gente acaba buscando, né? Essa linha de, olha, vamos lá, vamos ponderar, vamos conversar, vamos nos entender, né? Me parece que é por aí, né? É por aí quando a família é uma família funcional, né? Quando dá para as pessoas terem um certo nível emocional que dá para conversar. Agora, tem casos realmente de pessoas que não vai adiantar o diálogo, porque o narcisista grave mesmo, ele não aceita nada que não seja da opinião dele. Então, ele tem a razão, ele sabe tudo, ele sabe o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, ele vai ditar as regras. Então, é o que eu falo, não vai contra, só ouve o que ele vai falar, tá bom, então tá, dá uma desviada e sai de perto, enfim. Não,
não adianta bater de frente, porque ele não aceita perder briga, ele não aceita perder Entendi. a razão. Assim, ele tem que sair ganhando. Então, se ele perder em algum momento, Entendi. ele vai querer se vingar depois, não. Depois ele vai achar um jeito de sair por cima. Então, eu estou dizendo, são os pais narcisistas, não é todo mundo que é assim, hein, gente? Não vamos generalizar. Não é Sim. todo pai e mãe que é narcisista, nesses casos. Sim. É bom esclarecer, porque o pessoal está chegando de novo, né? A gente está falando de pais narcisistas de dívidas kármicas. O que a gente está falando aqui não se aplica a todo mundo, mas se aplica nessas situações, e quando a gente reconhece alguma coisa, a gente tem que conseguir lidar também para viver bem, né? Que no fundo, como o Fábio diz, o que a gente quer é ser feliz, né? E eu vou perguntar também, vou começar pelo Fábio daí. Aliás, a pergunta é para vocês dois. Então, se vocês quiserem até debater a respeito, vocês fiquem à vontade. Mas eu acho que o Fábio começa respondendo. Como podemos nos preparar para sermos bons pais, afinal, e evitarmos a transmissão de crenças limitantes aos nossos filhos? Né? Como é que a gente pode, então, nos colocar nesse outro lado que a gente está falando, os nossos pais, os nossos pais, os nossos pais? Não, mas espera aí. Quando eu for pai, se eu sou, né? Pai, mãe, enfim, como é que eu posso me preparar para evitar que isso aconteça com meus filhos? Bom, eu realmente acho que essa praia é mais da Marina, né? Ela estuda e trabalha com isso há muito tempo, né? E só antes de tentar responder, tem pessoas muito queridas aqui na plateia. Eu falei do meu genro, ele está na plateia, minha filha está na plateia, a Renata, muita gente que eu conheço, acho que muitos também amigos e clientes da Marina, né? Então, obrigado aí pela presença de todos, né? Olha, eu vou ser meio simplista agora nessa resposta, né? Eu sou pai, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, né? A Cássia e o Guilherme. Lógico, eu pisei muito na bola, né? A gente, quando é jovem, a gente não tem experiência, por isso que dizem que o neto veio para você tentar, é uma segunda chance, né? Mas como é que eu vejo assim, né? Eu acho que amor, como a Marina falou, né? Eu concordo plenamente. Você confiar e apoiar e afeto, porque no fundo o narcisista é um carente, talvez, né? Talvez ele não tenha recebido esse afeto. Então, afeto, gente, carinho, presença. A palavra presença é fundamental. Estar presente nos momentos. Por isso que eu admiro pais que estão sempre juntos nos momentos importantes dos filhos, porque isso não volta nunca mais, né? E outra coisa, muitas vezes você não vai resolver a situação. Talvez não seja para ser resolvido, talvez a dívida kármica é você saber se lidar com a situação, não resolver o problema, né? E é isso. Então, eu acho que é por aí, é o que eu acredito. Afeto, carinho, presença, lógico, e ser um exemplo, né? E ajudar no que for preciso. Não é nada de muito criativo que eu falei, mas é o que eu acredito. Vou deixar a Marina aí, que é especialista, para desenvolver mais essa resposta. Eu acho que tem uma dica, né? Se você tem uma família complicada, conflituosa, tem muita briga, se tem um pai ou uma mãe muito complicado, você sempre sempre tem conflitos, tal, faz uma terapia, né? Para se conhecer antes de ser pai ou mãe. Porque aí você vai entender o que está acontecendo, talvez você consiga mudar, porque você pode mudar a sua história. Você pode. A gente fala quando se passa transgeracionalmente as coisas, né? Como a gente passa para frente. Nossa, meu avô é assim, minha mãe, meu pai é assim, eu sou assim. E se você não tiver uma olhada de fora, você vai repetindo sem perceber que está repetindo. Né? São vários comportamentos que a gente vai passando de geração em geração. Então, assim, dica. Se você já está numa família que tem muito conflito, vai fazer uma terapia para entender. Eu acho que todo mundo, se pudesse fazer terapia, seria fantástico, né? Mas a questão da empatia é importante. Pena que a gente não tem uma escola de pais, né? Até tem, mas eu nem sei se ainda existe. Tinha uma escola de pais que existia, mas é para tão pouca gente. Mas, enfim, empatia. Sempre se colocar no lugar, sempre dar voz para o filho. E não é uma coisa de exagero. O filho pode tudo, porque hoje a gente vê o extremo oposto, né? O filho fala e os pais baixam a cabeça. Não, não é assim. Mas entender o lado dos outros, né? Dos dois. De repente, 2 filhos estão brigando. Você já vai lá e dá bronca e já acaba com aquilo. Não, peraí, vamos ouvir um, ouvir o outro. O que está acontecendo? Né? Não vai lá impondo o que você acha que aconteceu ou acreditando no que um falou do outro.
Você vê tanto isso. Um filho que também é maldoso e põe a culpa no outro, e os pais já acreditam e já dão uma bronca no outro. Não, e o outro é a vítima. Né? Então, assim, ouvir os dois lados é muito importante numa educação de filhos. Né? Ouvir o que o filho tem para falar, se for filho único, também ouvir o que ele tem para falar. E a amorosidade, né? Assim, eu acho que é tão importante essa amorosidade que muitas famílias não têm. E a gente precisa. Quando a gente desenvolve essa amorosidade, tudo fica mais fácil. Né? Acho que é por aí. Tá certo. No fundo, a gente também está disposto a aprender, né? Com certeza. Está disposto a se transformar, a se deixar mudar, né? O Fábio foi mais comedido na resposta, mas o Fábio sempre diz do número, na numerologia, que a gente tem um complementar, ou que a gente forma uma tríade, que se está puxando mais para um lado, de repente tem que aprender com o outro lado. Então, nesse ponto, eu acho que a empatia, o saber ouvir, vai ajudar para quem segue vocês dois. Não vai ser só para um lado da psicologia, ou só para o lado da numerologia, ou enfim, das outras ferramentas que tem também no meu integral. Fiquem à vontade também para mandar mais alguma pergunta aqui como comentário, enquanto eles também pensam aí, o Fábio e a Marina pensam numa palavra final, talvez para deixar para a gente, especialmente nesse fim de ano, que é sempre um momento de reflexão, né? Então, enquanto vocês pensam aí, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, que está assistindo a gravação da live, deixar o convite para seguirem o Eu Integral e seguirem a Marina também. Se você quiser, Marina, pode escrever o seu arroba aí embaixo, o profissional, enfim, pode colocar aí também. E deixar o convite porque a gente tem feito um processo aqui no Eu Integral de colocar conteúdos novos, de colocar conteúdos relevantes. Vão ter novidades aí em janeiro também, que eu estou sabendo que vai ter. Já tem coisas também que a gente pode se inscrever lá pelo site do Eu Integral. Então fiquem ligados aí que vai vir mais coisa. Eu estou muito feliz de ter participado dessa conversa também, porque é sempre muito interessante a gente ver como, no fundo, nós todos queremos nos relacionar bem. Essa parece ser a tônica de várias das nossas conversas, né? E muito disso passa pela maneira que a gente se comunica, muito disso passa pela maneira que a gente se conhece. Então, muito obrigado por ter me convidado, Fábio, para estar aqui, para me conhecer um pouco mais também, pensando, refletindo naquilo que vocês trouxeram. E aí eu vou pedir para a Marina, se já estiver pronta aí a mensagem final, se você puder dar a sua mensagem para nós. Pus aí meu site, marinavasconcelos.com.br. Muito bom. Então, Vasconcelos com dois L's. Com dois L's. Muito bem. Eu diria que nós temos o poder de escolher, nós temos o livre-arbítrio de escolher como a gente quer seguir nossa vida. E eu acredito que a gente tem que seguir da melhor forma, escolhendo pessoas que a gente gosta e que nos respeitam e que gostam da gente para estar do lado. Né? Aquilo que o Fábio falou da energia, eu acredito demais em energia, que nós somos um imã, né? Assim como tem pessoas que chegam perto e falam, ai, Deus me livre, chegou aquela fulana, né? Assim, tem uma energia negativa, tem outros que são, uau, chegou a fulana, que é uma luz, né? Que ilumina e tal. Então a gente escolher as pessoas que a gente quer estar ao lado, né? E, infelizmente, quando se trata de pais narcisistas, a gente precisa se afastar um pouco. É um fato que a gente tem que aprender a lidar com a distância afetiva. Não ficar tanto esperando o reconhecimento, o amor, porque você vai viver eternamente na frustração. Então, entender, aceitar isso e saber que os pais ideais a gente não tem. Então, assim, esses são os pais que eu tenho, tá bom. Como eu vou lidar com isso? E sigo aqui do outro lado com outras pessoas que valem a pena, que me dão atenção. E fazer da minha família, né, com o que eu puder passar para os meus filhos da melhor forma, passar a amorosidade que esses pais não me passaram. Então, por aí. Fala, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Está à vontade para dar a mensagem também. Eu não estou ouvindo o Fábio. Eu tirei o som, justo na mensagem final. Eco, tá. Deixa eu tirar o som para ver se não é o meu microfone. Bom, antes de dar as minhas palavras finais,
Eu queria agradecer muito a presença do César aqui como mediador, grande companheiro aí nos nossos trabalhos junto ao Eu Integral. E um agradecimento especial à minha companheira Marina. Foi muito legal passar essa 1 hora discutindo esses assuntos com ela. E aí fica uma dica para todos os casais que estão nos ouvindo, sabe? Crie vínculos com seu companheiro, busque caminhos comuns, porque isso fortalece pra caramba o relacionamento. Então, esse trabalho que a gente está fazendo junto aqui, eu estou muito feliz, porque a gente está buscando a minha luz com a luz dela, né? Para levar a luz para outras pessoas. Então, isso é muito rico e muito importante. Então, agradeço demais ela estar comigo, não hoje, mas sempre. E foi muito bacana essa live. E para finalizar, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é muito rico. Quem quiser discutir, quiser mais informações, mande uma mensagem para a gente vai, na medida do possível, vai atender. Falar que agora em março vai ter uma imersão de autoconhecimento. Quem quiser fazer conosco, vai ser um prazer. Vai ser dia 4 e 5 de março, um sábado inteiro e um domingo até a hora do almoço, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde nós vamos falar de numerologia, enneagrama, caminho quadro, e muitos outros assuntos. Então, será um prazer tê-los conosco. Aguardem aí mais novidades e não desistam dessa viagem nesse trem, né? Porque a gente vai descer uma hora dele, mas tem que descer na hora certa, né? E de preferência que seja uma viagem agradável para todos nós. Que nós temos muito mais motivos para nos lembrar positivamente do que negativamente. Porque a viagem, essa não termina nunca. Obrigado, gente. Agradecer também, né? Todo mundo que está aqui, que entrou, clientes, amigos, conhecidos, familiares. E você, Fábio, pela ideia da live, né? Que foi sua, achei muito legal. E César, obrigada pela mediação aí. E foi muito gostoso estar aqui com todo mundo, as perguntas, muito legal. Adorei o momento. E assina embaixo do que você falou, né, das conexões. Acho que todo mundo tem que procurar conexões e projetos em comum para que a união dê certo. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Fábio. Confesso que eu estava com um pouco de receio de vir no meio de um casal, né? E ter que mediar alguma coisa. Mas é um casal tão iluminado que não teve nenhum problema, foi uma live muito legal. Vai ficar gravada, então o pessoal que chegou agora no finalzinho, não se preocupa, vai ficar gravada aí. Assim que desligar, o Fábio vai apertar ali o botãozinho para ficar a gravação. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. E Fábio, por favor, é você que tem que encerrar, é o Integral que tem que encerrar. Gente, obrigado, gente. Feliz Natal para todos. Um 2023 maravilhoso, com muita coisa boa, né, que seja o melhor ano das nossas vidas e contem sempre com o Eu Integral para estar junto com vocês. Isso aí. Boas energias para todos. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.